O que me define? Minha aparência? Meu cargo? Meu salário? Não. O que me define são meus sonhos, meu propósito e minhas conquistas. Sou uma união de fatores e não sou definida por estereótipos pré-fabricados. Não sou apenas um analista, uma gestora ou pau para toda obra. Sou mãe, sou pai, sou irmã e filha. Minha vida não se limita a um turno das 9 às 6. Minha vida acontece 24 horas por dia, a cada movimento do ponteiro no relógio. Não sou resumida apenas com base numa entrevista de emprego, pois cresço todos os dias, com cada feedback que recebo. Posso até me apaixonar à primeira vista com um kit de boas-vindas, mas sinto que pertenço de verdade quando sou bem recebida. Não é só na festa de fim de ano que me engajo, e sim em cada pequeno reconhecimento e elogio ao longo da jornada. Porque não me importa se estou na melhor empresa para se trabalhar, me importa quando aquilo que chamam de segundo lar me acolhe e me aceita do jeito que sou. Porque acredito, acima de tudo, que não somos apenas recursos. Somos humanos que, através dos momentos que importam, transformamos vidas, que quando colocamos as pessoas no centro, a mágica acontece e que, ao colocar a experiência em primeiro lugar, mudamos as regras do jogo. Nosso jogo é do ganha-ganha, onde crescemos juntos, colaborando para construir um mundo cada vez melhor, focado nas pessoas e no que elas são capazes de criar, na sua colaboração, na sua motivação, na sua paixão. Focado na experiência que elas vivem no trabalho ou fora dele, porque as fronteiras já não existem mais. Pin People. Para nós, todas as experiências importam. Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui hoje nesse webinar super especial em que a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre um estudo de caso Gerdau, enfim, com especialistas de pesquisa da Pin People, buscando entender a eficácia e o impacto da liderança, né, na experiência das pessoas colaboradoras por meio de dados, por meio de pesquisas. Então, eu sou o Frederico Lacerda, CEO e cofundador da Pin People, e vou começar aqui fazendo a minha autodescrição. Então, eu sou um homem branco, estou aqui com, né, um fundo virtual da Pin People, com a logo da Pin People atrás de mim. Eu não tenho cabelos, tenho uma barba um pouquinho rala e estou vestindo uma camisa social azul com um fone branco aqui para fazer nosso bate-papo. Tá? E eu vou agora colocar aqui o meu compartilhamento de tela também para fazer uma rápida apresentação de introdução aqui sobre o nosso bate-papo de hoje e também apresentar a Pin People para quem não nos conhece ainda. Então, começando aqui pela Pin People, hoje a Pin People é uma plataforma, uma solução de pesquisas e escuta organizacional. Então, a gente atua com algumas das maiores empresas do Brasil, buscando justamente apoiar essas empresas a mensurar, entender e agir sobre os dados de experiência dos seus colaboradores de ponta a ponta. Então, hoje a gente trabalha com soluções que vão, né, da escuta organizacional ali no processo seletivo, buscando entender como o processo seletivo impacta a experiência das pessoas candidatas e a marca empregadora. A gente trabalha também com pesquisas e, enfim, soluções para onboarding, né, para a parte de admissão e de integração das pessoas colaboradoras nas organizações, automatizando pesquisas e também trilhas de conteúdo personalizadas para justamente encantar e reter novos colaboradores. Quando a gente chega ali na etapa do dia a dia, né, a gente trabalha com absolutamente qualquer tipo de pesquisa organizacional em qualquer tema que impacta a gestão de pessoas e experiência no trabalho. Então, trazendo aqui alguns exemplos como pesquisas de NPS, pesquisas de clima e engajamento, pulsos de aprofundamento temáticos, avaliação de liderança, né, inclusive o tema sobre o qual a gente vai falar aqui hoje, felicidade corporativa, senso de diversidade, avaliação de serviços internos, entre outros tipos de pesquisa. E a gente termina a jornada ali no offboarding, na saída,
né, com pesquisas de desligamento tanto para públicos voluntários quanto involuntários, e outros tipos de pesquisa voltadas ali para a organização, para entender esse momento da saída, justamente, né, tentando ajudar as organizações a identificar as principais causas de turnover e como também garantir que a gente tenha pessoas promotoras saindo da nossa organização. Além das nossas soluções de pesquisa, a gente também trabalha com uma camada de serviços que se conecta às pesquisas de forma muito, né, intensa. Então, a gente hoje tem a Pin People Consulting, que faz os serviços consultivos em 2 grandes pilares. O primeiro pilar, que a gente chama de desenvolvimento estratégico, então é onde a gente apoia os nossos clientes, enfim, o mercado, de forma consultiva na metodologia de pesquisa e na educação quanto aos temas, né, que estão envolvidos nessas pesquisas. Então, a gente tem feito, né, junto a diversas empresas, treinamentos, sensibilização, conscientização sobre o tema de UX, sobre o tema de engajamento, sobre o tema de liderança, para diversos públicos, seja RH, seja lideranças envolvidas ali na operação e que, de alguma forma, vão ser impactadas pelas pesquisas. E a gente também apoia clientes no pós-pesquisa com a construção dos planos de ação. E o segundo pilar da Pin People Consulting, dos nossos serviços consultivos, está ligado à análise dos dados que, né, a gente captura a partir das pesquisas. Então, seja apresentações dos insights que estão sendo capturados, seja, né, algum tipo de análise mais aprofundada para entender públicos críticos, para entender, né, aspectos que de fato precisam melhorar dentro de organizações complexas, e, de alguma forma, começar a extrair mais valor dos dados, seja por meio de análises de redes organizacionais, de rede de influência, seja por meio de análise de predição de turnover. Enfim, a gente tem uma série de serviços também voltados para a análise dos dados que são coletados por meio das pesquisas e para preparação para futuras pesquisas também, tá? E dessa forma a gente complementa, né, os serviços de pesquisa que a Pin People oferece. Quando a gente fala, tá, sobre UX, e caminhando agora também para introduzir o tema do nosso webinar de hoje, do nosso bate-papo de hoje, aqui com a Vanessa da Gerdau, a gente gosta de falar que UX tem 3 grandes dimensões quando a gente pensa numa estratégia robusta. A gente, inclusive, apresentou essas dimensões no nosso último UX 360, que foi agora em setembro, que foi o nosso evento, né, presencial, enfim, voltado para a apresentação de cases de empresas que estão trabalhando a experiência do colaborador e, enfim, pesquisas organizacionais de forma super bem sucedida. E essas 3 dimensões são essas que estão aqui na tela. Então, a primeira delas é a jornada de ponta a ponta. Então, a gente está falando sobre a habilidade, né, de escutar as pessoas da entrada à saída, enfim, a importância da gente entender como a jornada está acontecendo de ponta a ponta e não apenas olhar para essa jornada de forma pontual. Depois, a questão da organização flexível, que diz respeito à importância da gente entender que pessoas diferentes têm necessidades diferentes e, enfim, de alguma forma, têm expectativas diferentes em relação à experiência que elas vão ter dentro da organização. Então, com empresas cada vez mais diversas, a gente tem também o desafio de construir uma organização mais flexível. E aí a gente não fala aqui apenas de flexibilidade de modelos de trabalho, mas de gestão, de forma de tratamento e tudo mais. Então, seria a dimensão mais vertical do UX, né? Enquanto a jornada de ponta a ponta fala de uma dimensão mais horizontal, falando de jornada, a organização flexível fala de uma dimensão mais vertical, pensando que existem múltiplas personas, múltiplas camadas por trás de um INPS, de um LNPS, de qualquer, né, pergunta e qualquer métrica de engajamento que a gente avalie. E depois a gente tem a liderança efetiva como terceira dimensão, que talvez diga a respeito aí a uma dimensão mais diagonal, né, nesse framework, que é justamente a execução, né?
Então, a gente entende que para que a estratégia de experiência seja realmente robusta nas organizações, para que ela aconteça de ponta a ponta e para que a gente também consiga, né, mensurar, gerir e, enfim, executar, entregar boas experiências para todas as pessoas, considerando toda a diversidade e pluralidade que existe nas organizações hoje, a gente precisa da liderança. Então, a liderança ela é essencial nesse papel, tá? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a questão da liderança, sobre o papel da liderança, sobre o impacto da liderança na experiência, tá? Por meio, enfim, dos dados que a gente coleta. Para a gente terminar essa introdução, eu queria falar rapidamente também algumas coisas sobre liderança, tá? Sobre o impacto da liderança na experiência das pessoas nas organizações. Então, anualmente a PinPeople faz um estudo chamado Panorama da Experiência da Pessoa Colaboradora. E no último, a gente chegou a algumas conclusões super interessantes sobre esse tema. O primeiro é que INPS e LNPS, né? O INPS acho que todo mundo conhece, o Employee Net Promoter Score. O LNPS é o Leadership Net Promoter Score, então é uma adaptação da métrica de INPS voltada para recomendar ou não a sua liderança direta para outros colegas de trabalho. E a gente percebeu, por meio dos dados, que as equipes apresentam hoje dores em temas como reconhecimento, equilíbrio de vida e segurança psicológica, e avaliam de forma mais negativa suas lideranças do que as suas próprias empresas, tá? Então, esse foi um primeiro insight que a gente teve. Um segundo insight é que quando a gente tem, né, uma experiência boa com a liderança, a gente tende a ter uma experiência melhor com a empresa. Então, pessoas que avaliam bem as suas lideranças tendem a recomendar mais as suas empresas como boas empresas para se trabalhar. E a gente também teve, né, um outro insight que é super preocupante, ligado aí à relação das pessoas com as suas lideranças, que é a piora, né, no nível de recomendação da liderança ao longo da jornada. Então, a gente vê, né, que o resultado ali do LNPS, ele começa ali na jornada acima de mais 70 e ele cai para menos 2 quando a gente está falando do momento de saída das organizações. Então, a gente entendeu aqui, com alguns números, que é importante a gente pensar na experiência que as pessoas têm com as suas lideranças, que as lideranças têm impactos muito relevantes na experiência das pessoas nas organizações. E do outro lado, a gente também começou a tentar entender como está a experiência das lideranças, né, nas suas organizações. E a gente percebeu que as lideranças, por sua vez, estão recomendando menos as empresas e as suas próprias lideranças do que as suas equipes, ou seja, as lideranças estão com experiências piores. E, enfim, a gente, olhando também em pesquisas, eu trouxe aqui alguns dados da Gallup, a gente demonstra que lideranças altamente engajadas, né, trazem mais resultados para as organizações, como 20% de aumento em produtividade, redução de até 50% na rotatividade das pessoas, e uma maior probabilidade de alcançar uma alta rentabilidade. Tá? Então, gente, com base nessas duas esferas, nessas duas dimensões, a gente tem trabalhado na PinPeople também com um produto chamado Leadership Insights, que busca justamente avaliar essas duas esferas e ajudar as organizações a desenvolver lideranças mais efetivas, mais eficazes nas organizações. Então, lideranças que conseguem entregar bons resultados do ponto de vista, né, de resultado em si e também do ponto de vista enfim, gestão, e ao mesmo tempo serem boas lideranças do ponto de vista de experiência. Então, a gente faz isso por meio, né, de uma metodologia que combina pesquisas que avaliam habilidades técnicas, competências socioemocionais e a experiência que a própria liderança está tendo com a empresa como liderança, né? Então, o suporte da empresa, para que a gente consiga, enfim, saber exatamente o que deve ser feito para que a gente tenha lideranças que conseguem entregar resultados e boas experiências ao mesmo tempo. Tá?
E com isso, gente, finalizo aqui a introdução desse nosso bate-papo e quero chamar aqui para o nosso palco virtual a Tatiana, da Pin People, e a Vanessa, da Gerdau, que elas se juntem aqui a mim. Então, Tati, Van, muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje para bater esse papo. Quero agradecer por vocês terem topado. Vou deixar vocês se apresentarem, tá? Para quem quiser, tá aí no slide um QR Code com os LinkedIns de cada um de nós. Fiquem super à vontade para nos adicionar. Mas eu vou deixar a Tati primeiro se apresentar, enfim, falar um pouquinho sobre o que você faz também na Pin People, fazer sua autodescrição e, em seguida, a Van. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Perfeito, obrigada, Fred. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Bom, primeiro, minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos escuros. Estou com uma camiseta branca, inclusive da própria Pin People, com a nossa frase, né? Todas as experiências importam. Também estou com um fundo de tela branco, aqui um fundo virtual, com a logo da Pin People. Bom, e aqui na Pin, né, hoje eu sou líder de Customer Success Managers, então, basicamente, eu gerencio o time de CSMs, né, com o objetivo de garantir aí um atendimento de excelência para os nossos clientes e transformar aí a experiência das pessoas colaboradoras nas empresas que a gente atende. É um prazer estar aqui falando com vocês. Boa, Tati. Vamos lá, Van. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Obrigada, Fred, pelo convite. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos escuros. Estou usando um óculos e uma camisa preta e um fundo de tela azul da Gerdau. Eu trabalho na Gerdau como responsável pela parte de clima e comunicação interna. Muito bem, muito bem. Obrigado, Van, também por ter topado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. E vamos lá, gente, vamos começar nosso bate-papo aqui. E aí eu quero só lembrar que quem está nos assistindo, fiquem super à vontade para ir enviando perguntas, enfim, curiosidades, dúvidas que vocês tenham, comentários, né, que vocês queiram trazer também. Nosso time vai passando aqui para a gente vai tentar, né, colocar aqui durante o nosso bate-papo. Lembrando, a gente vai até às 10 da manhã, então fiquem super à vontade para compartilhar com a gente, né, e fazer parte aí desse bate-papo com a gente, tá? Então, para começar, Van, eu queria que você trouxesse um pouquinho de contexto, né? Talvez aí um contexto de Gerdau, contar aqui, né, um pouco mais sobre quem é a Gerdau como organização, né? Essa empresa tão importante aí, com tanto tempo de história, né? E talvez também um pouquinho de contexto de quem são as pessoas que trabalham na Gerdau, de qual é o perfil de colaboradores de liderança que vocês têm hoje. Legal. Então, a Gerdau é uma empresa centenária, né? Nasceu lá no Sul em 1901. Então, a gente recentemente comemorou aí os 123 anos. E é uma empresa que está presente em 7 países hoje, né? Está espalhada aí em diversos locais. E a gente tem, Fred, uma realidade que eu acho que muitas empresas têm também, que é a questão de ter muitos colegas operacionais, né? Então, eu estava dando uma olhada, no Brasil, a gente tem 19 mil pessoas, 19 mil funcionários e 15 mil estão na operação. Então, assim, eu falo também porque em termos de comunicação interna, né, assim, como é que eu converso com 15 mil pessoas que estão, né, no meio da floresta, porque a gente tem unidades florestais, no meio né, às vezes em cliente, porque tem a parte comercial, em unidades remotas, em unidades que às vezes não tem nem internet, né? Então, como é que eu chego nesses 15 mil colegas? A gente usa muito o líder, né? Então, assim, o líder é o nosso principal canal de acesso ao colaborador na Gerdau hoje, né? Então, é o nosso principal acesso para levar cultura, é o principal acesso para levar questões de estratégia, é o nosso canal de acesso para falar de diversidade, de todos os temas que a Gerdau quer levar para o funcionário hoje é via líder, né? Então, o líder tem um papel fundamental na Gerdau hoje, né? Então, a agenda dele é muito demandada, a gente brinca assim, o líder ele é um super-herói dentro da Gerdau, porque ele tem uma agenda que ele tem que estar todos os dias na área, ele tem que fazer o diálogo diário de segurança todos os dias com o time, ele tem uma cadência de reunião semanal, uma cadência de reunião mensal,
ele não pode estar na frente do computador durante as manhãs, ele tem que estar lá na área conversando com a equipe. Então, assim, é uma preocupação com segurança muito forte, então a gente acaba tendo que utilizar dele também para falar os temas de experiência com o colaborador, assim, então como é que ele pode ouvir o colaborador, como é que ele pode estar junto dessas pessoas. Então a gente, assim, o líder é o nosso principal canal, assim, então, além de a gente exigir muito dele, a gente também tem que treinar muito, né, tem que ouvir muito, tem que prepará-lo muito, porque ele é a nossa porta da frente, assim, hoje. Legal. Então tem que cuidar muito dele, né? Também, Muito, além, porque sim, ele vai sim. ser responsável por cuidar das pessoas. Acho que está um pouquinho muito em linha também com o que eu estava falando aqui na nossa introdução. E aí, Ivan, então eu entendi, né, na sua fala que a liderança hoje tem um papel fundamental na estratégia de gestão de pessoas e de experiência, né, do colaborador dentro da Gerdau. Talvez por ser, em primeiro lugar, o primeiro canal e o principal canal para chegar na maior parte, né, das pessoas, para chegar na ponta. Então, acho que tem um pouco sobre isso, né? E você quer também trazer um pouquinho de, assim, de como vocês entendem o papel da liderança do ponto de vista, né, nessa Sim, estratégia global de gestão de pessoas? exato. Então, a gente tinha um projeto, né, que era o Gerdau 2022, né, que é um projeto que, quando a gente chegar em 2022, né, então a gente fez toda uma estratégia para chegar em 2022. E quando a gente chegou, a gente se perguntou, né, como a gente pode chegar, né, ser uma organização aí, né, sustentável por mais 100 anos, né? E aí nessa revisão de estratégia, a gente definiu uma aspiração para a Gerdau que ela é bem ousada, né? Que é ser uma das empresas da cadeia do aço mais seguras, rentáveis e admiradas do mundo, e uma das mais relevantes nas Américas. Só que para a gente chegar nessa aspiração, a gente viu que a gente tinha que ter um time muito preparado, né? A gente tinha que ter equipes de alta performance, equipes que conhecessem muito bem o negócio. Então, como é que a gente ia ter essas equipes preparadas? A gente só teria essas equipes preparadas se a gente tivesse líderes desenvolvendo essas equipes. E aí veio, então, a questão de criar o indicador, que se chama ENPS da liderança desenvolvedora, que tu falou, né, que é o LNPS, que é a única forma, que é a forma que a gente usa hoje, né, o nosso grande indicador para medir se a gente está atingindo a nossa aspiração de ser uma das organizações aí mais, né, rentáveis, seguras, não só esse indicador, né, mas esse é um que a gente identificou, né, que se a gente não tiver esses times desenvolvidos e de alta performance, a gente não chega na aspiração. Então, a gente precisa ter líder desenvolvedor. Então, a gente começou a medir, na nossa pesquisa de engajamento, o NPS, então, da liderança desenvolvedora, que a gente chama. Legal, muito bom. E aí, Ivan, a gente já tem aqui uma perguntinha, e aí eu não sei, se quiser, fica super à vontade para responder a Priscila Zardo, né, que perguntou quantos níveis de liderança vocês têm, né, ou com quantos vocês trabalham. E aí, se você não tiver o número exato, também pode dar talvez uma visão mais macro, né? Porque a gente tem muito esse desafio nas próprias pesquisas, né? Sim, Uma pluralidade de níveis de entrega ali de resultado. a gente tem especialista, a gente tem trainee, que dependendo também tem um time embaixo, a gente tem coordenador, a gente tem gerente geral, então assim, são vários níveis, Priscila, não sei todos, mas é bastante, assim, são vários. Mas Legal. quando eu falo assim, essa liderança que está na frente, esse é o nosso coordenador, assim, o coordenador que é o que faz esse papel, né, de todo dia a rotina dele ser de estar na área, né, então é o coordenador que tem esse papel mais forte, assim. Legal. E, Ivan, também saindo aqui um pouquinho do nosso script, muito em Eu linha com acho essa que eu já pergunta. saí do nosso script, eu saí do Não se script. preocupa. Da Me empolgo. Priscila, também, a gente tem, né, e acho que isso vai muito de encontro com a pergunta da Priscila. Você já trouxe que a gente usa, né, que a Gerdau hoje mensura esse papel, né, da liderança, enquanto liderança desenvolvedora. Então, só recapitulando um pouquinho do que a Van falou, né? Então, a liderança é, estrategicamente, hoje para a Gerdau, talvez o principal caminho para
chegar na estratégia, né? Então, tem uma estratégia muito ousada que exige uma equipe, né, de alta performance, e para que a gente tenha essa equipe de alta performance, essas pessoas preparadas, a gente tem que ter lideranças que desenvolvem seus times. E aí, com isso, a Gerdau entendeu que precisava, né, mensurar se a liderança é reconhecida como uma liderança que desenvolve. E aí veio o conceito de liderança desenvolvedora, né, que é basicamente uma adaptação do LNPS, né, que de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a sua liderança como uma, né, para outros colegas, então a sua liderança como uma liderança desenvolvedora. Então essa é a adaptação que a Gerdau fez, né? E aí, Van, a pergunta da Priscila, né, em relação a esses níveis de liderança, eu acho que talvez seja legal também você trazer um pouquinho de como vocês hoje têm feito a entrega de resultado, né, das pesquisas para múltiplos níveis de liderança. Então, a gente, né, se eu não me engano, a gente tem mais de 2.000, né, líderes que, de alguma forma, recebem resultados individuais depois de cada pesquisa. Então, se quiser, né, pulando um pouquinho aqui as nossas perguntas, a gente sobre libera... isso, acho que pode ser legal. Tá, se qualquer coisa tu vai me ajustando aí. Na verdade, a gente tem mais líderes, né, mas é que eu tenho líderes que têm times pequenos, né, e a gente libera o resultado para os líderes que têm mais de 5 respostas. Então, acho que deve dar esse número que tu falou aí de 2.000, que tem acesso às respostas, porque os outros líderes, às vezes, têm times menores e não conseguem acessar a pesquisa. A gente dá acesso a todo líder, todo mundo tem acesso à plataforma, né, da PinPeople para ver seus resultados, assim como todas as BPs, né, as business partners também têm para apoiar o líder, né? No passado a BP acessava o resultado e entregava ao líder, né? Hoje não, o líder tem que ir lá direto, o líder tem que ter muita autonomia, né? Se ele ficar esperando, né, não dá. Então ele vai direto na plataforma, ele busca os resultados, ele acessa. E aí, Fred, eu acho que um ponto super bom que a gente pensou junto com vocês esse ano, acho que foi assim um golaço, foi a questão, né, então assim, o líder está lá no dia a dia dele sobrecarregado, com muita coisa para fazer, e além de todas as coisas, ele tem que acessar a plataforma, pegar os resultados da pesquisa e agir sobre os resultados. Então, como é que eu posso garantir que todos os líderes, né, acessem a ferramenta? Eu não posso garantir, porque ele, né, não sei, mas então como é que eu posso pelo menos ajudar mais esse líder? E aí foi o que a gente fez junto com a PIN, que foi criar um one page. Então, assim, em vez de o líder entrar na ferramenta e buscar lá, né, os resultados dele, acessar a ferramenta e ver os resultados do time dele na pesquisa, ele recebeu esse ano num e-mail um one page com os principais resultados. Então, claro, para ter detalhes dos resultados, ele tem que entrar na ferramenta, mas assim, o básico que ele precisava para fazer um plano de ação, ele recebeu no e-mail. E isso ajudou muito, né, Fred? Porque pelo menos ali a gente economizou o tempo dele, porque a gente pensava, será que a gente não está exigindo demais, né? De tudo que ele tem, ele ainda tem que entrar na ferramenta, uma vez por ano ele não está tão familiarizado com a ferramenta, extrair resultado, ver o NPS, então chegou no one page dele. Eu acho que isso ajudou um monte, assim. Legal. Eu acho que é legal dizer também que a Gerdau, ela também, né, tem um projeto bastante robusto, assim, tanto... Claro que isso foi sendo desenvolvido, né, também ao longo do tempo, assim, da experiência mesmo que vocês foram construindo com as pesquisas, né, tanto depois a parte de resultados, mas hoje, por exemplo, vocês fazem um momento muito legal antes da pesquisa também, né, explicando todo o processo da pesquisa. Depois da pesquisa, vocês também fazem um treinamento voltado para a liderança, né, além dessas one pages, né, que já vai com o resultado mastigado, digamos assim, né, já vai com o resultado já bem minucioso ali para os líderes. E aí, só complementando também um pouquinho com a visão de mercado, porque a gente sabe que às vezes tem outros clientes, né, outras empresas aqui também assistindo a gente, que às vezes não tem, né, uma estrutura tão robusta, ou enfim. Então, hoje a gente tem diversos modelos, né, de análises, assim, que os nossos clientes fazem, desde conosco aqui, né, com a nossa consultoria para analisar ali os resultados, desde, de fato, os líderes entram na plataforma e analisam seus dados, ou ainda, como você citou no começo, né, a BP, o time de RH ainda faz as análises e compartilha com os times, né, então hoje realmente a gente vê
variedade, assim, também E em não tem como... problema, né, Tati, assim, a BP acessar, não tem o menor problema, eu digo só porque é mais assim, é mais fácil lideria, né, se ele esperar a BP, às vezes demora, né, mas tá tudo certo. Com certeza, porque daí ela tem que centralizar, né, e desenvolver todos os resultados, analisar os resultados e passar. Hoje a gente vê bastante cliente também com os líderes, muitas vezes fazendo, né, as análises, fazendo os seus planos de ação, e o RH muito mais com esse papel de gerenciar, né, esses planos de ação para garantir que as ações de fato sejam desdobradas, né, ali na ponta. Então isso é interessante, porque às vezes o próprio RH faz o seu próprio plano de ação ali com essa visão mais geral, mais ampla da empresa, mais estratégica, assim como, né, as lideranças fazem também os seus planos de ações pontuais ali dentro de cada área. Então, torna tudo muito mais robusto também. Legal, muito bom. E aí, Ivan, a Regina da Suzano, ela também fez aqui uma perguntinha, duas perguntinhas que acho que conectam bem com isso que a gente está falando aqui, né? E muito em linha também com o que a Tati trouxe agora. Então, primeiro, como vocês preparam a liderança para que ela seja, de fato, uma parceira, né, no tema de UX, no tema das pesquisas, superando as barreiras de tecnologia e suporte ao público operacional. Então, vamos começar com essa primeira parte, né? Pensando ali no público operacional, como é que vocês... né, e acho que a Tati já deu um pouco, né, da resposta com os workshops que vocês oferecem, enfim, com toda essa parte de preparação, né, da liderança, de demonstrar que a liderança é responsável por isso e de eventualmente preparar ela para esse momento em que a gente vai ter um pulso ali de escuta, né, um momento de escuta, uma pesquisa de engajamento mais completa. Mas conta um pouquinho para a gente como tem sido essa jornada de preparar a liderança, né, e de garantir que existe suporte também às barreiras ali de tecnologia, né, e suporte ao público mais operacional que não necessariamente tem os acessos necessários ou está acostumado a acessar ferramentas e plataformas e tudo mais. Como o Fred falou e a Tati falou, a gente faz bastante workshop, né? Então, antes da pesquisa começar, a gente faz um workshop que ele explica o que é o NPS de liderança desenvolvedora, porque o que aconteceu? Os líderes se sentiram meio acuados quando a gente começou a medir o NPS do líder desenvolvedor, né? Porque antes a pesquisa era uma pesquisa de engajamento que media questões da empresa, benefícios, remuneração, tal. E aí começou a medir o líder, e aí o líder falou: como assim agora eu vou ter uma nota? Então, foi uma coisa que a gente teve que explicar bem no início, que aquilo era um indicador que até ia ajudar ele, né, a começar a ter uma percepção do seu auto, para poder começar a se desenvolver melhor, ver que pontos ele poderia trabalhar, mas no início foi um pouco assim, o pessoal ficou um pouco na dúvida do que a gente queria medir. Então, quando a gente colocou, né, que a gente precisava deles para cumprir, para atingir a estratégia, que aquele resultado não ia acontecer nada, não era um resultado que ia punir ninguém, era um resultado para ele ver como ele está e uma oportunidade de ele melhorar. Mas tudo com muito workshop, muita comunicação, né? Então, eu trabalho com comunicação interna também, então a gente fez várias campanhas e conteúdos de comunicação para poder apoiar também. O primeiro ano foi mais ou menos, o segundo ano, acho que o pessoal já tinha, né, a gente seguiu batendo, falando o que era, e também foi o primeiro ano que a gente mediu o NPS do liderança desenvolvedora, foi o primeiro ano que a gente mediu NPS na Gerdau, então também teve esse ponto, assim, o que é a régua do NPS? Então esses workshops foram muito assim, por que eu estou medindo? O que é a régua? Ah, mas o 7 não é uma nota boa? Ah, mas como que o meu funcionário, né, como é que eu estou recebendo comentários negativos se a minha nota foi boa? Então, a gente teve vários pontos para tratar, vídeo ensinando, então bastante conteúdo, assim. E aí a segunda parte da pergunta é sobre acesso... A segunda parte da primeira pergunta diz respeito às barreiras de tecnologia e suporte ao público operacional. Então, vamos talvez pegar como exemplo pessoas que estão em lugares sem internet ou que não têm acesso a um computador, como é que elas, de fato, participam desse processo? Liderança a gente sempre consegue, tá? Que vá até uma sala, que se conecte de alguma forma, né? O público operacional é mais difícil, né? Então, assim, é mais trabalhoso, mas não é impossível. Então, assim, por exemplo, essa unidade na Florestal que eu comentei,
O primeiro ano eles queriam, né, fizeram uma pesquisa no papel e depois a gente teve que contabilizar, foi muito mais difícil. No segundo ano a gente conseguiu tablets para eles usarem, então assim, é mais trabalhoso, mas a gente acaba dando um jeito, assim. Eu acho legal também compartilhar um pouquinho, a gente tem diversos clientes, né, com essa dor, né, da parte operacional, às vezes essa dificuldade de acesso mesmo à pesquisa. E aí, além, né, dessas sugestões que a Van compartilhou, né, sobre tablet, por exemplo, é muito comum a gente aproveitar e usar da tecnologia também, né, WhatsApp, SMS, para conseguir chegar no público, né, porque muito provavelmente essas pessoas, às vezes no próprio trajeto, conseguem ir respondendo a pesquisa, né, então isso também facilita esse contato, né, com o link, digamos, né, da pesquisa para que as pessoas consigam, de fato, responder. Legal, muito bom. E aí, Ivan, a segunda parte da pergunta, que acho que também se encaixa, né, aqui no roteiro que a gente tinha conversado, é como garantir, se é que dá para garantir, porque acho que esse é um desafio que todas as organizações têm, tá? E acho que a Tati também pode responder essa. Mas como é que a gente melhora, né, ou vamos seguir aqui a pergunta, como é que a gente garante que a atuação da liderança, eu acho que a Van caiu, mas eu vou seguir aqui com a pergunta, Tati, e aí você pode começar respondendo. Como é que a gente garante que a atuação da liderança não interfere nas respostas das pessoas sobre a sua experiência? Então, como é que a gente evita que a liderança enviese o resultado nas pesquisas? Eu acho que é muito importante, primeiro, a gente ter essa consciência de que a liderança também faz parte, né, do processo, ela também precisa ali ter uma boa experiência, a gente também precisa olhar para a experiência delas, e eu acho que é com muito, é a questão da maturidade, né, que a gente fala aqui da liderança, do time, enfim, então, geralmente a gente trabalha muito essa parte pré-pesquisa, por exemplo, durante a pesquisa, né, para realmente a liderança, acho que o mais importante é ela entender o grande objetivo, né, da pesquisa, quais serão como que esses dados vão ser trabalhados depois, né, da pesquisa, que não vai ter represália, por exemplo, né, independente ali do resultado, o grande objetivo é a gente evoluir como empresa, né, que cada liderança saiba os pontos também que precisa desenvolver. Então, no meu ponto de vista, é muito nessa questão de dar toda essa noção, né, realmente a liderança está comprada ali com essa ideia também, né, da pesquisa, do tema, da experiência do colaborador, e da experiência das pessoas colaboradoras, né, e a gente conseguir trabalhar essa maturidade mesmo, né, dentro desse time, né, dentro desse público. Legal. Então, comunicação, né, trazer a liderança para o mesmo lado da mesa, é mais sobre Exatamente. isso. Ivan, acho que você caiu e voltou, né? Desculpa, sim. Imagina. Ó, então, a Tati respondeu primeiro, mas eu queria também ouvir como é que foi a experiência de vocês na Gerdau, no sentido de preparar a liderança para que ela não interfira nas respostas das pessoas, para que ela não enviese, né, o resultado do NPS da liderança desenvolvedora, por exemplo. Então, se vocês tiveram desafios em relação a isso, como vocês têm, né, evoluído nesse sentido também? A gente sempre tem, tá? Não vou dizer que não, uma ou outra pessoa que nos pergunta, e pelo tipo de pergunta que ela faz, a gente entende que a pessoa está querendo descobrir quem do time respondeu assim, assado, enfim. A gente até começou a pesquisa o primeiro ano sem dar acesso aos comentários para os líderes, né, tipo, não vão dar acesso ao comentário, porque o comentário é uma coisa mais pessoal, e depois a gente viu, não, vários líderes pedindo, não, eu tenho maturidade para saber e tal, a gente falou, bom, vamos liberar, vamos dar esse voto de confiança aí, me fugiu o que eu ia falar, mas... uma coisa que a gente fortemente recomenda é que o líder não use, né, o NPS de liderança desenvolvedora como sua meta, né, em nenhuma hipótese, né, então assim, se eu botar como meta, eu vou querer atingir a meta e vou acabar influenciando, então a gente pede para não colocarem como meta, quem tem o NPS de liderança desenvolvedora como meta é apenas CEO e pessoas mais, assim, que estão acompanhando a estratégia mesmo, então a gente pede, né, para os RHs nos apoiarem nisso, e como os RHs conseguem ver as metas dos times, a gente vai nessa linha, assim, de tentar assegurar pelo menos o NPS de liderança desenvolvedora. Legal. Boa, Van.
Gente, vamos entrar agora nas pesquisas, tá? A gente recebeu algumas perguntas também sobre as pesquisas e acho que a gente pode dar uma pincelada aqui geral sobre como vocês têm, enfim, medido não apenas o NPS da liderança desenvolvedora, mas também outras variáveis, né? O que vocês efetivamente medem quando a gente fala de liderança. Então, Van, primeiro, eu acho que vale falar sobre como é essa pesquisa, né? Em que contexto vocês medem ela? Acho que isso conecta com uma pergunta da Anneli Galvão, né, sobre a periodicidade das pesquisas, mas acho que você pode dar talvez um overview, né? Eu já vou pegar duas perguntas em uma que conectam com as perguntas que a gente também tinha se preparado aqui para conversar, que é, né, como é que vocês fazem essas pesquisas, qual é a periodicidade delas e quais atributos vocês avaliam quando vocês falam sobre liderança? Então, as perguntas da Maurisa e da Anneli Galvão. A nossa pesquisa, ela é uma pesquisa muito antiga, assim, uma pesquisa tradicional na empresa, né? Ela se chama Pesquisa Opinião. E aí, nos últimos anos, ela estava sendo feita a cada 2 anos, mas desde 2021 a gente voltou a fazer ela anual, tá? Então, ela é uma pesquisa anual. A gente chegou a pensar em fazer 2 vezes no ano, mas o processo dela é muito, assim, demanda muita energia das pessoas na ponta, então a gente já ouviu vários líderes, eles falaram, não, a gente não consegue fazer mais do que uma, porque mobiliza muita gente, então ela é anual. É uma pesquisa, né, tem em torno de 37 questões, e além dos e no final ela é uma pesquisa que mede, não é assim: "Ah, é só de engajamento", não, ela é uma pesquisa de clima, é uma pesquisa que mede engajamento, é uma pesquisa que mede liderança, é uma pesquisa que mede atributos da cultura, ela é meio que uma mistura, mas a gente pensou: vale a pena fazer uma de cultura, depois fazer uma de liderança, depois fazer uma de clima, no final a gente junta e faz todas essas, tá. E sobre liderança, além do liderança desenvolvedora, a gente mede a escuta da liderança, se o líder escuta de forma atenta, a gente mede se o líder reconhece o time, né, então mede reconhecimento, a gente mede se o líder tem conversas de carreira com o colaborador, se o colaborador se sente à vontade para trazer temas, né, com o líder e conversar com o líder, porque a gente também quer ouvir um pouquinho sobre segurança psicológica. Então tem diversas questões, mas da liderança são mais nessa linha, assim. Eu acho que é legal também de compartilhar que essa é uma dúvida muito comum, né? Com qual frequência a gente faz pesquisa? Então, eu acho que assim, não tem um certo e errado, né? Vai muito mais da estratégia mesmo da empresa e principalmente o tempo que a empresa consegue para montar a pesquisa, aplicar a pesquisa e principalmente trabalhar os resultados depois, né? Criar o plano de ação e, de fato, aplicar, né, esses planos de ação até uma próxima pesquisa. Então, dependendo, empresas maiores, muito provavelmente, tem um processo muito mais, não é nem só estruturado, né, mas também mais, às vezes, mais burocrático, ou é mais trabalhoso mesmo chegar até, né, as ações, assim, até a ponta. Então, Ô, Tati, e eu acho que muito perfil também, por exemplo, empresas que têm colaboradores na frente do computador podem responder muito mais fácil, né, até pesquisas curtinhas, né, aquelas enquetes. A gente tem que mobilizar, sei lá, quantas mil pessoas, eu falei aqui, 15.000, que não estão na frente do computador, então eu acho que é muito mais difícil, né, fazer aquela pessoa sair da área, né, ir até o computador. Eu acho que também o perfil da empresa influencia bastante, assim. Com certeza, com toda certeza. E aí, só também, né, compartilhando um pouquinho, hoje a gente tem tanto clientes que aplicam, por exemplo, uma pesquisa realmente específica de liderança, quanto vários clientes que aplicam esse bloco de liderança dentro da pesquisa, por exemplo, de engajamento e clima, né? E aí, dando uma olhada mais geral, assim, nas principais perguntas, né, que os clientes aplicam também, muito voltado para essa parte de liderança, né? Muito voltada para essa parte que você compartilhou, né? De feedback, de comunicação com a equipe, né? Com a liderança, a parte do suporte mesmo da liderança, e o último que você também citou, de segurança psicológica da liderança. Então, realmente são temas que a gente vê com muita frequência dentro, né, das pesquisas, quando a gente está avaliando esse tema. Não, muito bom. E, gente, estamos recebendo várias perguntas, estou super feliz aqui com a interação também. E as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui no call, pessoal, a gente depois também
combina com a Van de compartilhar as respostas aqui no LinkedIn, tá? Então, vai ficar salvo, né, tudo que vocês estão enviando como perguntas, e quando a gente responder, vocês vão ser notificados também por e-mail. Van, para a gente fechar esse bloco assim, da pesquisa em si e começar a falar sobre o desdobramento de resultados, sobre análises e tudo mais, a Charlene perguntou, ela é da construtora Tenda, e você, eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente pode só, né, talvez trazer uma resposta mais uma vez sobre esse ponto, que acho que ele é um ponto central, que é, quando vocês começaram a medir o LNPS, né, o NPS da liderança desenvolvedora, como foi essa experiência, quais foram os principais desafios e implantação dessa cultura? Então, eu acho que você comentou que isso começou a ser medido junto com o INPS recentemente, né, são métricas novas, que houve desafios do ponto de vista de entendimento da metodologia, e que muito foi na insistência, né, de vamos fazer mais uma vez, mas também na preparação das pessoas que iam responder a pesquisa por meio de educação, né? Então, explicando... Isso. Então, foi nesse caminho que vocês seguiram? É que, na verdade, a gente tinha dois temas novos. Um era o próprio ENPS, né, que, assim, a régua não é uma régua conhecida por todo mundo, né, gerava ainda dúvidas, a gente não queria influenciar botando as cores, então a gente, não, no primeiro ano a gente, vamos deixar sem as cores, mas as cores ajudam também, então a gente tinha algumas dúvidas nós mesmos no primeiro ano. E a outra questão era a novidade do NPS de liderança desenvolvedora, então muitas pessoas, a gente teve que falar, Fred, a gente teve que falar muito assim, ó, a gente está medindo o NPS de liderança desenvolvedora, não é o liderança inspiradora, porque a gente via assim, ó, o seu líder é um líder desenvolvedor, sim, ele é muito legal, ele me ajuda. Eu não estou perguntando se teu líder é legal, estou perguntando se ele te desenvolve. E a pessoa achava o líder legal, dava nota boa, mas não era essa a questão. Então, no primeiro ano, eu até acho que os resultados, assim, meio que, acho que nem dá para considerar, porque não sei se as pessoas sabiam o que elas estavam respondendo. Então, aí a gente falou muito, assim, a gente tinha um material de workshop que tinha lá, o que é liderança desenvolvedora, o que é um líder que inspira, o que é outros líderes, mas o nosso caso é o líder que desenvolve. Aí, não sei se alguém perguntou, ou tu mesmo perguntou ali, o que a gente coloca assim, líder desenvolvedor, me dá a oportunidade de aprender coisas novas, oferece feedback, compartilha conhecimento, porque assim, às vezes a pessoa não sabe o que é um líder desenvolvedor, acha que é o líder que promove, então assim, vamos colocar entre parênteses o que é um líder desenvolvedor, então foi muito assim, todo ano falando um pouquinho, mais um workshop, eu acho que aí, acho que tá enraizando agora. Legal. Foi a pergunta da Maurisa sobre o que vocês avaliam para identificar se a liderança é desenvolvedora, né? Então, no final do dia, é a métrica do NPS de liderança desenvolvedora, mas explicando também para as pessoas o que isso significa, e muitas vezes usando a própria pesquisa para isso, né? Isso, exato. Legal, muito bom. Bom, vamos começar a falar agora de análise e de transformação desses dados que vocês coletam em pesquisas em planos de ação, tá? Então, eu acho que vale aqui, Van, talvez você trazer de forma breve como é que é o processo, né? Finalizou a pesquisa, o que acontece? Né? Quais são os próximos passos e como é que vocês chegam efetivamente ao plano de ação? Como é que vocês acompanham o desdobramento desses planos de ação dentro da Gerdau? Então, no passado a gente fazia algo bem moroso, assim, que a gente terminava a pesquisa, aí solicitava para a Pin People fazer uma avaliação, uma apresentação toda bonita, aí a gente se marcava para apresentar com a diretoria, aí depois que a diretoria assistisse, a gente desdobrava as apresentações, assim, aí, mas, né, o pessoal queria logo saber os resultados, então a gente cortou um pouco essa cadeia aí, então assim que acaba, claro, a gente espera aí um pouco até dar uma olhada nos resultados, né, a gente recebe da PIN aí um material, né, bem robusto com os resultados para a gente ter acesso, assim como corporativo, mas a gente em seguida abre acesso da ferramenta para todo mundo acessar, e aí varia de operação por operação, né, cada operação de negócio define o prazo para fazer plano de ação, então falo, olha, lideranças, vocês têm até junho para fazer o plano de ação, a outra fala até agosto, então aí, né, varia, assim. E aí a gente não acompanha, não é a gente que acompanha, daí é a operação que acompanha,
mas aí eles são acompanhados por meio dos RHs das operações, né? O que a gente faz aqui é ir até essas operações, falar sobre o plano de ação, como pode ser feito esse plano de ação. E aí, gente, que assim, lembrando lá da agenda cheia deles, esse ano, quando a gente foi nas unidades falar do plano de ação, que podia ser um plano de ação mais simples, que não precisava ter 10 questões, que podia ter, né, 2, mas assim, faz duas ações bem feitas é melhor do que 10 não feitas. O pessoal, tipo, teve "ai, que bom", porque eu achava que eu tinha que fazer um plano de ação enorme, né, porque eu tenho um monte de ponto para tratar. Eu falei: "Mas tu vai tratar todos?". "Não vai tratar", então escolhe 2, melhor 2 tratados, então deu uma aliviada, porque assim, de novo, eu não posso, numa agenda cheia, exigir que ele faça um plano mirabolante e maravilhoso. Então, se ele fizer 2 ou 3, até porque tem outros temas que não são da alçada dele, né. Então, assim, às vezes benefício não é da alçada dele, às vezes uma reforma na unidade não é da alçada dele. O que que ele pode fazer? Então ele olha o NPS dele, ele tem obrigação de olhar os pontos, né, para ele melhorar, né, como líder, e ele olha ali do time o que que ele pode fazer como plano de ação. E a gente obrigatoriamente pede que ele monte esse plano de ação com o time, não é o líder que faz o plano, né, é o time junto com o líder que faz o plano, e aí ele tem aí até, né, sei lá, 7, 8 meses para executar, mais ou menos, que é o tempo que dá para, né, até ele receber o resultado, olhar o resultado, fazer o plano, mais ou menos não chega a dar 1 ano, dá menos. Mas tem ações que às vezes em 2 meses tu resolve algum tema, enfim. Legal. Então tem múltiplos níveis, né? A gente está falando desde a liderança que está lá na ponta, executando seus 2, 3 planos de ação no nível mais tático, operacional, da sua alçada, né? Como você mesma falou. E a Gerdau também acaba tendo planos de ação mais institucionais, mais estratégicos, pensando na organização como um todo, com aqueles Sim. grandes resultados, né? Sim, aí as áreas, né, tipo assim, quem cuida de benefícios olha globalmente benefícios, né, para ver o que que ela pode fazer. Aí as áreas se encarregam desses temas. Legal, muito bom. Ó, gente, está desafiador aqui as muitas perguntas que a Eu gente vou recebeu, responder mas mais eu rápido. estou muito... Não se preocupa, Van, a gente também depois manda as respostas. Deixa eu ver aqui sobre o que a gente pode falar. Né, a gente falou, enfim, sobre a questão do desdobramento dos planos de ação, que tinha sido uma pergunta do Cássio. Tem uma pergunta do Rodrigo, do Banco Inter, para mim e para a Tati, que acho que a gente pode responder no final, tá? Ou logo em seguida ali pelo LinkedIn, só para aproveitar a Vanessa aqui com a gente também. Aí depois, o Henrique, sobre quais ferramentas de apoio para o gestor conseguir atingir a nota adequada do LNPS. Então, entre pesquisas, Van, vocês de alguma forma, né, ajudam, né? Como é que vocês ajudam os gestores a melhorar o LNPS? Acho que isso também pode ser até respondido pela Tati ou por mim, né? Porque tem uma parte ali das análises que a gente entrega, em que a gente indica quais são as variáveis, né, que estão sendo medidas na pesquisa que mais impactam a métrica do LNPS. Então, a gente consegue fazer análises de correlação para identificar o que você deveria fazer para melhorar o seu LNPS, né? E acho que, obviamente, tem sempre um desafio quando a gente fala de entregar resultados, né, para alguns níveis de liderança, porque isso pode soar também muito complexo, né, muito complicado de entender. Então, tem um ponto aí de equilíbrio, né, entre entregar quais são as suas melhores, né, os melhores atributos que foram avaliados e os piores, versus entregar quais são os atributos que mais influenciam a sua nota de LNPS a ponto da gente recomendar que você melhore essas questões para melhorar o seu LNPS. Enfim, eu não sei se tem alguma experiência para compartilhar nesse sentido também, Ivan. Experiência não, mas assim, a gente usa, a gente tem um time de aprendizagem na Gerdau, né? E o time de aprendizagem prepara, assim, tem academia de líderes, né? Tem vários treinamentos para as lideranças. E eles pegam muitos inputs dessas análises que vocês fizeram, tipo assim, onde está o cerne do problema, e levam para essas academias. Então, a gente já pegou
comentários da PO, né, da pesquisa, vendo ali temas que os colaboradores mais falavam sobre liderança desenvolvedora, e usou isso de input para alimentar essas academias, esses treinamentos. Então, eu acho que isso aí assim, é algo que ajuda bastante também. Não, muito bom. Isso já responde de alguma forma também a pergunta do Rodrigo do Banco Inter, que estava justamente perguntando sobre como é que a gente utiliza pulsos e pesquisas de clima como gatilhos e insumos para desenvolver programas e oportunidades de transformação comportamental da liderança. Então, eu acho que é muito nessa linha, né? Sim, acaba a pesquisa, fica todo mundo, me dá os resultados, né? Todo mundo usa para o seu trabalho. Não, muito bom. E só para complementar essa resposta também um super elogio aí, Ivan. Lindeza, Andréia, obrigada. E eu nem conheço ela, não é minha amiga. Muito legal. Não, está sendo super legal mesmo o compartilhamento. E aí, Ivan, acho que compartilhando, né, adicionando um ponto a essa sua resposta agora, então, além do time de aprendizagem que está construindo programas de desenvolvimento, beber dos dados das pesquisas, né, eu acho que também tem muito a forma como a gente estrutura os dados com base nos filtros, né? Como é que a gente consegue efetivamente ver aquele resultado estratificado, né? Por liderança, por nível de liderança, por região. Então, assim, eu acho que esse é um outro caminho fundamental, né? A gente projetar bem as estratificações, porque é com base nelas que a gente consegue fazer as análises. Perfeito, Fred, perfeito. Isso a gente é muito é difícil, tá? Mas assim, a gente não, para nós é como se não servisse ter uma análise que não fosse assim, né? Então, assim, eu quero saber o líder, o que não é líder, da usina tal, da unidade tal. Então, todos esses cruzamentos são muito ricos. Legal. E aí a gente atua muito assim, o que é a resposta da liderança, o que é a resposta da não liderança, né? Para a gente também ter esses dois lados, assim, para conhecer melhor. Não, muito bom. Van, a gente está a 3 minutinhos aqui das 10. Eu sou sempre muito disciplinado no relógio para respeitar o horário de todo mundo que está aqui com a gente e o seu também. A gente teve várias perguntas que a gente não conseguiu responder, e aí, gente, como eu comentei, a gente se compromete, tá? As perguntas estão salvas aqui nos comentários da nossa live no LinkedIn. A gente vai, né, compartilhar essas perguntas com a Van, e aí a gente envia as respostas para vocês, tá? Nos próximos dias, dentro do próprio LinkedIn, vocês vão ser marcados para receber, tá? E aí, Van, para a gente fechar, eu queria que você trouxesse aí uma mensagem final, talvez com algumas dicas do que você acha que, né, vale a pena fazer, enfim, com base nos aprendizados que vocês tiveram nessa jornada, fazendo pesquisas, no que vocês têm aprendido aí ao longo do tempo. O que você diria para quem está começando a se aventurar nessa jornada de medir o LNPS, né, de entender o que tem que ser feito com a liderança por meio de pesquisas? O que você acha que é legal compartilhar? Fred, eu acho que a gente já falou sobre isso, assim, eu acho que a gente tem que se colocar muito no lugar de quem está lá na ponta, né, do líder que está lá com aquela agenda cheia, né, não é a gente aqui que sabe que, não, isso aqui é tranquilo, não é tranquilo, não é fácil, né, então, assim, a gente está, é o 3º ano dessa pesquisa com o NPS Liderança Desenvolvedora. Eu ouvi gente dizendo esse ano que nunca tinha ouvido falar sobre o NPS de Liderança Desenvolvedora, então sempre tem quem não saiba, né? Então, é importante ir na ponta, ouvir as pessoas, ouvir a percepção, porque às vezes a gente acha que nosso trabalho já está, né, super bem, aí tu vê que ainda não, que dá uns passos para trás. Então, eu acho que é fundamental se colocar no lugar do público que a gente quer, né? Então, assim, quero ouvir o colaborador, vamos lá ouvir também uma coisa que a gente faz também, né? A mostrar o questionário, ver se está claro. Será que dá para estar claro essa pergunta? Não, esse termo está meio difícil, ele não entendeu, refaz a pergunta. Então, antes de sair fazendo, né, ouvir um pouquinho, acho que já é o princípio da pesquisa, é escutar, né? Então, a gente acho que pode exercitar isso também. Muito bom, Van. Tati, você quer dar uma mensagem final também? Trazer alguma dica aí para quem está nos acompanhando? Eu quero sim. Acho que às vezes pode ser até
clichê, né? Pode parecer clichê, mas assim, comece pequeno. Às vezes a gente quer já criar a pesquisa perfeita e a gente está aqui falando com a Van hoje, né? Poxa, 3 anos aplicando a pesquisa, ainda realmente tem gente que às vezes não escutou sobre o tema e vai acontecer assim. Então, acho que o perfeito, né? É difícil a gente já sair com o perfeito. Inclusive, uma dos nossos slides, quando a gente vai falar um pouco sobre a experiência da pessoa colaboradora, tem um slide ali que é um símbolo do infinito, porque justamente, né, essa experiência, ela não termina, né, essa jornada não termina, você está sempre avaliando os resultados, escutando as pessoas e criando novas pesquisas, né, e ajustando o processo, então realmente é algo contínuo, então para chegar na perfeição leva tempo, né, então acho que é realmente importante começar pequeno e principalmente esteja aberto para escutar as pessoas, né? Esteja aberto para escutar o que elas têm a dizer, não para punir, e sim para conseguir evoluir, né? Acho que esse é o principal ponto. Aí seja escutar suas lideranças, escutar os seus times, né? Porque realmente pessoas satisfeitas e engajadas, elas influenciam as experiências das outras pessoas, né? Principalmente quando a gente está falando de liderança. Então, acho que esse é o meu recado final. Legal, muito bom. Então, Tati, Van, quero agradecer mais uma vez, com dor no coração da gente estar fechando sem conseguir responder todas as perguntas, mas muito feliz da gente ter recebido tantas perguntas legais, né? Dava para fazer 2 horas aqui de bate-papo, Van. O benchmark de vocês, a gente sabe que ele vai muito além do que a gente conseguiu trazer aqui, né? Mas, enfim, quero agradecer vocês por terem doado o tempo de vocês aqui, agradecer todo mundo que assistiu a gente também. E como comentei, a gente, nos próximos dias, vai responder as perguntas que vocês fizeram aí no chat. Fiquem super à vontade para adicionar outras perguntas, caso vocês queiram saber um pouco mais a fundo aí, um pouquinho mais sobre esse case e sobre pesquisas, né, com a Pin People. Contem com a gente também. Mas obrigado, Tati, e obrigado, Van. Obrigadão. Obrigada, Fred. Obrigada, gente. Obrigada, Van. Valeu, Tati. Gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia.